Enquanto descia a escada em busca do Rafael, me dei conta de que a minha nova vida tinha começado há vários dias. Com um movimento ágil, eu pulei o degrau que estava rangendo. Eu me sentia no meu lugar na mansão e tinha a impressão de que tinha deixado o orfanato há séculos. Talvez fosse por causa da gentileza inesgotável do Rafael, que respondeu às minhas inúmeras perguntas, me mostrou a mansão e me apresentou aos outros vampiros. Quando eu estava na presença do Rafael, o tempo parecia passar em um instante. Mas às vezes, quando eu estava sozinha, tudo parecia ficar estático. E eu me sentia terrivelmente desajeitada e ignorante neste universo que não era o meu, que nem sempre parecia pronto para me acolher. Pra onde eu vou? A porta bateu atrás de mim. Nesses últimos tempos, eu tive momentos de frenesi, nos quais meu coração ficava a mil. Várias vezes o Rafael me falou sobre um momento em que ele ficaria preso pela primeira vez na minha pele. Todos os dias eu sonhava com a imensa onda de prazer que eu me arrebataria e acordava banhada de solar. Meu Deus, a menina tá sonhando com a mordida. Mas apesar dos meus pedidos, cada vez mais insistentes, o Rafael achava que a hora ainda não havia chegado e o fogo ardente continuava a me consumir. Nossa, mas é o contrário aqui, ela que quer ser mordida. Eu empurrei a porta e dei um suspiro de alívio. Ninguém. O Rafael poderia ser de fato meu anjo da guarda, mas eu me sentia oprimida, as raras vezes em que um dos outros moradores me dirigia a palavra. Ele deve estar na biblioteca. Ah, que droga! Eu prefiro que fosse Rafael. Boa noite, Vladimir. Como você está? Boa noite, Nick. Está tudo bem. E você? Como você está achando a vida na mansão agora que você começou a se adaptar? Ainda que você nem sempre esteja conosco. Talvez, mas por enquanto eu estou bem assim. Estou com dificuldade de digerir tudo de uma vez só. Estou me adaptando aos poucos. É verdade, mas é preciso que eu me habitue primeiro com o Rafael. Eu entendo. Você está se adaptando com calma. Já está bom. E o que você fez nesses últimos tempos? A mansão oferece opções suficientes para você se divertir? Ele é bem esquisito. A biblioteca é magnífica. Sim, mas o que você tem a ver com isso? É verdade. Sem internet e sem televisão foi um pouco complicado no começo. A coleção já era grande quando eu cheguei. Eu só tento aumentá-la. Quem sabe você não pode apresentar alguns desses tesouros ao Rafael? Encontrar um livro em braille nem sempre é fácil, e às vezes impossível quando se trata de um manuscrito antigo. Eu tive a mesma ideia, mas a oportunidade ainda não se apresentou. Se você está dizendo... Eu estava pensando... Você disse que queria procurar informações sobre seus pais. Você encontrou algo de satisfatório até agora? Outra pergunta. É quase um interrogatório, mas para me livrar eu preciso responder alguma coisa. Eu pesquisei na biblioteca, eu procurei no meu quarto, eu vasculhei os corredores. Tenho a impressão que vou conhecê-los um pouco melhor se eu ler os livros que eles escolheram. Só se... Não se preocupe. Eu fiz algumas modificações na mansão, claro, mas não foram grandes. Eu não joguei nada fora. E é o mesmo em relação aos outros moradores. Só os nossos quartos foram modificados, mas em todo caso, eles estavam vazios. Eram locais para colocar coisas velhas? Mais ou menos. Por muito tempo, o quarto do Ivan foi um armário até o Beliate fazer um quarto de hóspedes. E ficou assim durante alguns anos. E o meu? Era o único que estava arrumado. Eu o mantive como ele estava, mas ninguém quis ocupá-lo antes de você. Talvez fosse o quarto dos meus pais. O Rafael diz que a mansão tem uma alma que não cabe mudá-la completamente. É a cara do Rafael mesmo. Eu não vou esconder que nem todos concordam com isso, principalmente o Ethan e o Beliate. Eles vivem me infernizando para mudar as coisas. Quanto a mim, prefiro manter as coisas como estão. Será que ela está dizendo isso em relação a mim? Uma indireta. Aliás, é possível que esses dois não se entendam bem com você. Você está conseguindo ter o seu espaço? Como você mesmo disse, eu não vejo muitos outros. Devo confessar que não muito. Vai demorar, eu acho.
E isso não é o pior. Entendo. E o Rafael? Está tudo bem com ele? Meu Deus, pelo jeito ele não vai falar nada. E agora ele nem se preocupa em fingir que está conversando. Para ser sincera, acho que o Rafael já possui um lugar no meu coração. Se eu tenho que responder a pergunta de qualquer jeito, eu diria que sim, eu confio no Rafael. Digamos que estamos nos habituando. Nos habituando. Como assim? O que você quer dizer com isso? Acho que é bem óbvio, né? Ai, ele está me deixando cansada com essas perguntas. E ao mesmo tempo, ele parece preocupado? Nada. Aliás, eu estava mesmo procurando o Rafael. Que a nossa relação evolui. Simplesmente isso. Você é a mãe super protetora da mansão? Quase isso. Ele tem passado bem menos tempo aqui desde que você chegou. A mudança é inexorável, eu suponho. Eu estou delirando ou ele está com ciúmes? Aliás, se você quer encontrá-lo, se ele não está aqui, deve estar no quarto ou então no jardim. Finalmente, parece que ele me deixará. Só preciso continuar a procurar. Diga-lhe que eu mandei um boa noite. Acho que não o verei hoje. Tenho coisas para fazer. Ele parecia preocupado. Será que era comigo? Ou com o Rafael? Ou com alguma outra coisa? Enfim, não tenho nada a ver com isso. Vamos no jardim? Eu estava louca de vontade de rever o Rafael e a ideia de encontrar outros moradores da mansão me incomodava. O meu encontro com o Vladimir foi igual aos outros encontros que eu tiveram nos dias anteriores. Era desagradável. Uma onda de enjoo me invadiu e eu sentia falta da presença física e reconfortante do Rafael. Nossa, mas ela só não vê ele há umas horas. Que grude. A simples ideia de encontrá-lo fazia com que eu sorrisse. Credo. Acertei. Nick, estou contente em vê-la. Eu acabei de chegar aqui e sabia que você viria até este pequeno paraíso terrestre me encontrar. Esse sorriso, só em vê-lo já me sinto um pouco mais leve. Eu também estou contente em vê-lo. Você está triste com alguma coisa? Eu sinto na sua voz um rugido que anuncia a tempestade. Eu vi o Vladimir enfim, nós conversamos. O que ele disse agora? Ele foi desagradável como da última vez? Não escute. Ele é uma coruja velha. Pronto. Agora eu não consigo imaginar o Vladimir sem uma cara de coruja. Que engraçado. Na verdade, eu não consigo entender. Por que ele me fez todas essas perguntas? Ciúmes. Sem falar que eu tenho a impressão de que as minhas respostas só o interessam pela metade. É verdade. Vejamos. O que está acontecendo escondendo o caro Vladimir? Oh, é possível que ele esteja preocupado comigo. Preocupado com você? Eu não sabia que vocês eram próximos. O Vladimir é a pessoa mais próxima de um amigo, mesmo se não despejamos os nossos sentimentos em palavras, como correm as águas do rio Tigre. Você quer dizer que vocês não têm muita confiança? Exatamente, mas eu desconfio que os detalhes da nossa comunicação silenciosa deixarão você muito entediado. De forma alguma, mas se você preferir manter isso entre vocês dois, eu entendo. Pelo contrário, eu adoraria saber mais sobre vocês dois, sabendo contar nenhuma história entediante. Eu agradeço. Às vezes o silêncio é mais eloquente do que uma torrente de palavras. Por isso, eu e o Vladimir aceitamos mutuamente o fato de não precisarmos da narrativa das nossas vidas anteriores para nos compreendermos. O nosso ideal é o mesmo, a harmonia, e nossas musas são primas, o conhecimento e o saber. É verdade que eu percebi que vocês dois adoram ler. A biblioteca é um refúgio que eu compartilho com o Vladimir. Já o jardim, esse lugar é o reino dele. Eu só posso imaginar as cores que ele escolheu para esse lugar tão maravilhoso, mas os cheiros já me reconfortam. Eu venho aqui com frequência, como alguém que se refugia na casa de um amigo quando se sente mal. Você não está se sentindo bem? O que está acontecendo? Não se preocupe comigo, esses últimos dias foram maravilhosos. Para mim também, eu sonhava com uma nova vida, e esse sonho se tornou realidade. Conte-me, por favor, quais são as suas tristezas? Nossa, que enxerida! Mas eu não sou acostumado com a felicidade, e ela é extenuante. Eu estou incomodando? Você está incomodando a vida de um morto.
Que é uma coisa admirável, senhorita. Continue assim. Nossa. Tenho certeza que estou vermelho como um pimentão. Então, por que Vladimir estava preocupado com você? Como uma folha que no outono é levada pelo vento, eu devo ter tomado nos últimos dias uma direção diferente. Entendo. Você mudou de atitude e isso parece estranho para o Vladimir. Eu compreendo. Eu lhe direi, eu lhe explicarei. Posso não saber onde o caminho me levará, mas fico muito feliz em segui-lo. É a primeira vez que ele se abre comigo desse jeito. Visto que ele foi sincero comigo, talvez eu possa fazer o mesmo. Eu queria dizer-lhe, às vezes é um pouco complicado com os outros. Oh, Nick, eu estava cego à sua dor. Eu sinto muito. O que está acontecendo? Às vezes, eu tenho a impressão de ser uma intrusa. Quando conversamos, eu tenho a impressão de que os outros não tentam conhecer-me ou compreender-me. Sinceramente, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo dos outros. É verdade que cada pessoa aqui poderia ser um personagem de livro. Vladimir, o nosso líder nostálgico, Beliate, o nosso querido sedutor, Aaron, o nosso selvagem protetor, Ethan, o nosso cuidador resmungão, Ivan, o nosso jovem louco, e aqui o seu humilde servidor. Por enquanto, fora você, todos eles têm maneiras diferentes de me incomodarem. Eu entendo que é difícil, mas seja paciente. Dê tempo ao tempo. Tenho certeza que você encontrará o seu lugar aqui. Sua voz me acalmava, me embalava e me tranquilizava. Cada palavra aliviava um pouco mais o meu coração e a minha respiração se aquietou. Minhas angústias estavam sempre escondidas no fundo de mim, mas a revolta e o desespero tinham acabado. Ele me entendia, eu não estava sozinha. Tudo acabaria bem. Nossa, ela tá muito otimista, na minha opinião. A conversa terminou assim, tranquilamente. O canto dos pássaros noturnos substituiu aquele do Rafael. Nós estávamos bem assim, um do lado do outro, apreciando a tranquilidade da noite. E nós ficamos um bom tempo sem nos mexer, até que, com um gesto brusco, o Rafael arrancou a sua faixa. Embaixo do tecido, eu descobri o olhar branco e suave do Rafael, escondido como se fosse uma pérola preciosa em uma porta-joias de nácar. Fixados em outro mundo, esses olhos que não podiam mais ver o que nos cercava pareciam perceber outra verdade. Todos os sofrimentos da existência, as misérias e os abandonos, tudo isso vale a pena ser suportado para vivermos momentos como este. Esses instantes em que a beleza do mundo se infiltra em nós e no qual nós não nos sentimos mais animais selvagens que lutamos para sobreviver, mas seres eleitos para sentir e criar. Às vezes, eu entendo porque alguns passam a vida inteira tentando captar esses instantes mágicos. Assim, eles utilizam palavras, cores, sons e pedras. O que importa é que todos têm o mesmo objetivo: alcançar um pedaço da eternidade. Eles são loucos e magníficos. Você gosta muito dos artistas? Somente dos verdadeiros, somente aqueles como você que sentem a beleza do mundo, mas os impostores são vários e traiçoeiros. Você era um colecionador? Você conhece bem esse mundo? Eu o percorri, senhorita. Circulei por esse mundo durante séculos e eu não me cansava disso. Mas esse tempo passou e agora só tenho as lembranças distantes para me consolar. Quem sabe você não pudesse me contar... Não tenho palavras para descrever o que eu vi, o que eu tentei criar. Você não era um colecionador, então você podia ver... Eu tenho certeza que você conseguirá me descrever belas cenas. Oh, Nick, eu era pintor. Meu ofício era utilizar as cores para seduzir aqueles cujo olhar se punha sobre a minha obra. Ele era artista, eu deveria ter adivinhado. Não, seduzir não, mexer, intrigar, maravilhar. Eu gostaria que eles ficassem felizes e tristes ao mesmo tempo, que o tempo parasse. Eu era louco e feliz tanto sob a luz do sol como do luar. Chegou a hora, talvez ele diga alguma coisa sobre ele. Você ainda tem algumas das suas telas? Eu adoraria vê-las. Você pinta sozinho? Todo artista tem o seu tema de predileção, eu acho. Quão
Com você acontecia isso? Talvez. Mas as imagens voltam como se fossem raios e o meu coração fica apertado, senhorita. Como é difícil mergulhar de novo nessa época abençoada e terrível. Sua voz está falhando. Tenho a impressão que ele vai chorar. Talvez não seja a hora certa. E, no entanto, eu me lembro do vermelho ardente do sol sobre os telhados, das frutas com 1000 cores nos mercados, da água azul esverdeada dos canais. Onde você morava? Eu passei a primeira parte da minha vida na Itália, nesse país no qual tudo é ritmado pelos risos e pela beleza. Você nasceu em Roma? Você cresceu em Veneza? Você morou em Florença? Mano, que opções inúteis. Pra que isso? Não. Minhas lembranças mais vivas são de Perúgia, na cidade em que não se é mais uma criança, mas também ainda não se é um adulto responsável. E eu me lembro que eu atravessava aquela grande praça branca banhada de luz. Que idade você tinha? O que você fazia lá? Eu tinha 17 anos, mas não era muito responsável. Tinha me enviado para lá para que eu terminasse a minha formação. Durante anos, eu fiquei na ateliê do meu pai e eu precisava de renovação. Parecia que eu seria sufocado. Realmente, eu gosto quando ele fala sobre si, quando ele me fala sobre si. Tenho a impressão que ele se abre para mim. Perugia tem o sabor da independência para mim. Eu tinha que obedecer às ordens de Pietro, executar as suas encomendas, mas as correntes eram muito pesadas. Você tinha a sensação de não aprender nada? Você se entediava? De forma alguma. Com esse homem, eu aprendi a arte da composição e a importância da paisagem, que precisa estar em harmonia com as figuras. Mas eu morria de vontade de demonstrar a minha própria competência. Depois do que para mim parecia uma eternidade, eu assinei o meu próprio quadro. E você se tornou um mestre? Exatamente, mas nunca dominamos a pintura, pois a harmonia perfeita sempre nos escapa. Então, se eu entendi bem, você nem sempre foi cego? Não, pelo contrário. Minha vaidade era o meu olhar perscrutador que sabia dominar as formas e analisar as cores. Eu sei que você me perguntará como eu perdi a visão. É uma história dolorosa que talvez eu lhe conte uma próxima vez. É verdade. Parece que você está cansada. Você quer que eu vá embora para aproveitar o jardim tranquilamente? Falar do passado de fato me esgotou. Tenho a impressão de ter revisto tudo o que contei. Por hoje já chega. No entanto, se você desejar, você pode me conceder o privilégio do seu sangue amanhã ao anoitecer. Ele quer me morder? Por quanto tempo eu esperei essa hora? Você irá até meu quarto ou... Eu vou esperá-la no grande salão. Você irá se quiser, quando você estiver pronta. Meu coração está a mil. Não vejo a hora. Eu estarei lá. Descanse bastante, Rafael. Durma bem, senhorita. Até amanhã, meu querido cálice. E agora, é preciso se preparar para amanhã. A noite ainda não acabou e eu não estou pronta para dormir. Vamos refletir. Tomar um banho? Ler um pouco? Comer alguma coisa? Em todo caso, eu não terei tempo de fazer tudo. Preciso decidir aonde irei. Ah, eu não estava com fome quando eu empurrei a porta da cozinha com um gesto brusco. Mas as descrições do Rafael me deixaram com água na boca. Eu imaginava um mercado cheio de frutos suculentos e festas refinadas nas quais o objeto dos meus desejos passeava com elegância e distinção. Os armários da cozinha da mansão estavam menos guarnecidos do que os lugares dos meus sonhos, mas eu achei uma guloseima. Enquanto eu beliscava a guloseima, perdida nos meus pensamentos, as palavras do Rafael voltavam à minha mente. Eu gostava do fato de ele saber comigo, e quanto mais ele se mostrava, mais eu tinha consciência de como eu tinha sorte pelo destino ter colocado no meu caminho um homem assim. Eu não sei quanto tempo eu fiquei envolvida naqueles pensamentos, mas o barulho surdo de uma porta que bateu tirou-me daqueles sonhos que eu tinha mesmo estando acordada. Ai, o Ethan... Ah, mas é a boneca do Rafael. Que droga. O que ele está fazendo aqui? E por que ele está falando tão alto? Ethan, você não precisa ficar aqui. Se você acha que eu vou deixar uma Zé Ninguém dizer o que eu devo fazer, você está redondamente enganada. Tão encantador.
Enfim, eu estou de bom humor. Eu passei uma ótima noite sem o Beliate. A caça foi excelente. É por isso que você está falando mais alto do que o normal? Onde é que você estava? No Mundense, como sempre. Eu achei 2 gatinhas com sangue suculento. Ai. Ei, espere, no Mundense? Aquela boate super seleta? Há vampiros lá? Claro, é o nosso terreno de caça com o Beliate. Você acha que eu vou ficar trancada nessa mansão que cheira a poeira e a naftalina? Está fora de questão. E é melhor você não ficar de frescura, viu? Você também vai passar pela mordida. E bem mais de uma vez, sem falar que o Rafael deve estar morrendo de fome. Mas o Rafael me disse que... O Rafael me disse... Aff, mordida é mordida. Ele vai ficar nas presas na sua pele e vai aspirar todo o sangue que precisa. Geralmente ele não é divertido, mas dessa vez ele não poupou nada. Você será esvaziada com uma garrafa abandonada no canto de uma estrada. Uma idiota, isso é o que você é. Nossa. Eu sei que ele está dizendo isso para me provocar, para eu reagir, mas em todo caso, isso não me tranquiliza. Você não vai falar nada? Você finalmente entendeu o que te aguarda? Nossa, eu esqueci como ele é tapado em todas as voltas. Eu não tenho nada para dizer. Eu só estou esperando que você saia daqui. Entende sim, que você quer me deixar com medo. Deixe-me adivinhar, uma conversa interminável? Ah, mas com você não estou afim. Obrigada e boa noite. Gostei. Demorei para pegar no sono. Pensava em mil cenários diferentes, me perguntando como seria aquele dia tão especial na minha vida. Apesar das dúvidas que o item colocou na minha cabeça, eu estava ansiosa pela mordida para compartilhar esse momento com o Rafael. O sol já estava no alto no céu quando eu consegui dormir e só me restavam algumas horas para retomar as forças antes de oferecê-las àquele que devolver a minha vida. Eu estava tremendo quando empurrei a porta do grande salão. O Rafael estaria me esperando? O salão estava banhado por uma luz suave e no centro, como se fosse um rei esperando sua prometida, estava Rafael, majestoso. Meu coração se acelerou. Meu querido Cálice, aproxime-se, por favor. Eu a estava esperando e você veio até mim. Bom dia, Rafael. Eu estou contente de encontrá-lo aqui. Ups, saiu sem querer, mas é verdade. Tenho a impressão que estou mais leve. A luz do dia cai bem em você, Nick. Eu sinto que você está determinada e radiante. Mas você tem o direito de estar apreensiva. Quem sabe eu não posso espantar essas suas dúvidas, respondendo às suas perguntas. O que você gostaria de saber? Eu achei que os vampiros não gostassem do sol. Por que você marcou nesse horário? Eu não tenho nenhuma pergunta por enquanto, eu acho. A mordida vai doer? Não, eu prometo. Não se preocupe. Você se sentirá leve fora do seu corpo, como se estivesse em uma nuvem macia. Nesse momento, o Rafael deve ter sentido que as palavras não eram mais suficientes e que eu ainda estava tremendo levemente. Então ele fez a mais bela das coisas. Tranquilamente, ele afastou uma mecha rebelde que estava sobre meu rosto, colocando-a atrás da minha orelha. No meio do caminho, acariciou a minha bochecha. Em seguida, ele colocou as mãos sobre as minhas têmporas, e instintivamente eu fechei os olhos. A leve pressão sobre meu rosto acalmou a minha respiração. A leve pressão. Alguns instantes mais tarde, eu me sentia tranquila, esvaziada de toda a energia angustiante, e a pressão foi embora. Com um movimento perfeitamente seguro, Rafael segurou as minhas mãos e me convidou a avançar na sua direção, até que comecei a sentir a sua respiração quente sobre a minha pele. Nós nunca tínhamos estado tão próximos e o meu coração batia acelerado. Sem me soltar, ele se sentou em uma cadeira e me puxou um pouco mais na sua direção. Cedendo a sua solicitação, eu me deixei cair sobre seus joelhos e seus braços vieram me envolver, como se ele quisesse criar ao nosso redor uma bolha que me protegesse do resto do mundo. A luz do dia deformada e abrandada pelos vitrais coloridos nos iluminava suavemente e ali se tornava o nosso reino absoluto.
Naturalmente, os meus cabelos soltos revelavam ao lado direito do meu pescoço, e instintivamente eu reclinei a cabeça para a esquerda, mostrando um pouco mais a minha pele nua. Eu senti Rafael respirar profundamente e seus lábios vieram acariciar a minha pele trêmula. Depois de um instante que me pareceu uma eternidade, suas presas perfuraram a minha pele e uma onda quente me submergiu. Todos os membros do meu corpo formigavam de modo estranho. Eu me sentia como se estivesse sobre algodão, mas eu estava bem. O prazer era difuso e a minha cabeça pesada oscilava da direita para a esquerda. Meus olhos se fecharam ininterruptamente e eu aproveitava sem refletir a tranquilidade de êxtase daquele momento, como se fosse uma boneca de pano. Eu me entreguei inteiramente à sua necessidade e ao meu contentamento. Depois, acabou e sem saber como, eu apareci sentada em uma cadeira ao lado do Rafael que apertava vagarosamente as minhas mãos que estavam pousadas sobre a mesa. Ao meu lado havia uvas perfumadas e um copo de vinho doce, no qual mergulhei os meus lábios gelados. Volte à realidade com calma, está tudo bem. Nós vamos para perto da lareira, para que você possa se aquecer, você está gelado. Diante da lareira, eu senti o mundo retomar progressivamente todas as suas cores. O Rafael me acompanhou até ali, me segurando pelo braço e reclinado, como se fosse para me proteger. Se você quiser, eu posso tentar distraí-lo enquanto você retoma suas forças. Eu posso tentar te contar uma história, mas eu não sei qual história você gostaria de ouvir. Eu gostaria de uma história, mas uma história engraçada. Você poderia me dizer como você perdeu a visão? Você viveu durante muito tempo? Um acontecimento histórico que você presenciou? Eu não sei se é engraçado, mas isso me fez rir na época. Eu havia pintado um quadro que me exigeu muito tempo e muita energia. Eu tinha orgulho de utilizar um tom de branco puro em contraste com o céu negro, para que o personagem se sobressaísse. Eu fiz isso em um quadro, depois eu vendi e meio que acabei esquecendo. Voltei a atenção para outra coisa. E depois, um dia, séculos mais tarde, eu encontrei um grupo de artistas que estavam conversando. Eu me juntei à conversa, mas não falei muito. Depois de algum tempo, eu me dei conta que eles estavam falando sobre esse famoso quadro. E o que eles estavam dizendo? Que eles não gostavam nem um pouco do quadro, que os personagens não tinham espontaneidade. Eu não entendo. O que isso tem de engraçado? Eu sinto a sua hesitação. Escute a minha história até o final. Então, quando eu já estava envergonhado e pronto para ir embora, eles começaram a falar sobre um retrato, que eu também havia pintado, mas sem pensar realmente. E eles achavam esse quadro genial. O que eu pensava ser a minha obra-prima não era nada, comparado com o esboço que eu fiz com o coração. Eu acho que não é uma história engraçada, mas é uma história bonita, fazer as coisas com o coração. Foi um momento mágico, as palavras corriam sem empecilhos entre nós. Nós nos entendíamos, nossas almas sorriam. Eu gostaria que esse momento de osmose durasse para sempre, mas as minhas pálpebras estavam cada vez mais pesadas e o sol não demoraria a se pôr. Quando a voz do Rafael parou, nós trocamos um olhar e eu soube que era hora de transformar esse instante em uma lembrança. Ele acariciou de leve a minha mão sem dizer sequer uma palavra e nós fomos embora, cada um para um lado. Nenhuma palavra trivial e inútil veio romper o sortilégio. Esse dia permaneceria perfeito. A noite passou em um instante, mas tudo me parecia insignificante, insípido e meus pensamentos estavam distantes. Depois o dia nasceu. Eu dormi e sonhei. Eu estava em um transe. Eu não conseguia pensar em outra coisa que não fosse Rafael, o que ele me havia dito, o que ele me havia feito, o local onde ele me havia tocado. Meu desejo de estar com ele não se saciara com a aquietação da sede, e na noite seguinte, a minha vontade de vê-lo não podia mais esperar. Bem, eu acho que eu posso vê-lo agora. Já é tarde. Por onde eu começo? Pelo salão, pelo jardim ou pela biblioteca? Oh, pela... pela biblioteca? Ah, encontrei. Ele está sozinho, como na última vez. Poderemos conversar. Fantástico. Ele tá com uma carinha triste. Mas por que ele não diz nada? Ele não me ouviu chegar? Ele com certeza te ouviu, querido.
Rafael, como você está esta noite? Sou eu, Nick. Boa noite. Ele claramente não quer conversar. Ah, você está aí. Eu não vi você chegar. Oh, não ouviu. Por quê? Tenho a impressão que ele não ficou muito contente? Rafael, algum problema? Com a chuva, isso passará, mas eu preciso ficar sozinho hoje. Eu não entendo. Por quê? Você quer dizer que você quer que eu vá embora? Sim, querida, é isso que ele tá falando. Rafael, eu posso ajudá-lo. Diga-me o que está acontecendo. Nossa, mas que chata, vai embora. Hum. Amanhã será para você, hoje será para outra pessoa. Eu peço, por favor, me deixe em paz. Caramba! Outra pessoa? Nossa, mas ela vai fazer mais pergunta. Tá bom. Outra pessoa? É o Vladimir ou o Ivan? O que está acontecendo? Entendo. Vou embora então. Até amanhã então. A noite será longa. Espero que ele não perceba minha voz trêmula e os meus olhos marejados. Ai, menina. Quanto drama. Eu sinto muito. Eu não posso ficar com você. Essa lembrança me chama e eu vou para um caminho pelo qual você não pode me seguir. Lembrança? Você quer dizer que é somente a sombra dessa pessoa que eu posso encontrar por alguns instantes. É hoje, e faz anos que a morte a levou. Ah, eu entendo agora, porque ele é assim. Coitado. O que eu posso fazer para ajudá-lo? Calando a boca e indo embora. Rafael, nós podemos compartilhar esse momento juntas, você sabe. Eu estou aqui para você. Eu nunca pensei realmente nos meus pais, no dia do aniversário da morte deles. Nossa, mas acho que entendo. É saber que parece super sem noção. Eu vou embora, Rafael. Nos vemos amanhã. Ele não respondeu. Ele está perdido nos seus pensamentos. A parte da biblioteca nunca me pareceu tão pesada. Em quem será que ele está pensando? Quem ele perdeu? Um parente próximo? Ou talvez a mãe? Ou o pai? Ou sua mulher? Um filho? Para dizer a verdade, eu ainda não sei muita coisa sobre Rafael. Ele seguramente teve outras vidas, amigos, amores. O que eu sou então? Mais uma pessoa entre muitas? Claramente. Eu me sentia abandonada, relegada, como se fosse um brinquedo que depois dos primeiros momentos de descoberta fica jogado dentro de um armário. A ideia que eu estava longe de ser a única para Rafael me entristecia. Mas o pior talvez fosse essa sensação de inutilidade que me corroía. Ele me achava incapaz de estar ali para ele, de consolá-lo, e isso parecia verdade. Como no bus, ideias negras voavam ao meu redor. Eu precisava achar um meio de expulsá-las. Um pouco de ar seria suficiente ou eu deveria ir para o piano? Esse confidente sempre atento. Vamos pro piano. Meus dedos percorriam as teclas freneticamente. A precisão da música de Mozart impedia as lágrimas de inundarem meu rosto. Nossa, mas pra que chorar, gente? O cara só quer um momento sozinho. O mesmo trecho, que eu conhecia de cor, se repetia e as minhas mãos logo passaram a ter vontade própria. A música continuava e flutuava, fora do meu corpo. Diante dos meus olhos, aparecia uma arruela e eu segurava uma tocha para iluminar os paralelepípedos irregulares. Eu esperava alguém. Uma mulher deslumbrante, com um vestido vermelho, da cor de um rubi, avançava tranquilamente na minha direção. Sua pele era branca como nácar, e os seus cabelos negros como ébano. Eu sentia meu coração acelerando. E de repente, o meu dedo derrapou. A harmonia se quebrou e eu fui chamada de volta à realidade. Apesar de me esforçar para tocar todos os trechos que eu conhecia, eu não voltei a ver a mulher naquela noite e eu não encontrei nenhuma resposta às minhas perguntas. De volta ao meu quarto, eu me joguei de qualquer jeito sobre os lençóis e deixei um torpor negro se apoderar de mim. Eu não lutei contra o sono, que aos poucos veio sugando o que restava da minha energia. Eu gostaria de ter dormido para sempre, para não sentir mais a dor que me dilacerava quando eu pensava no Rafael. Terminar o capítulo.
Deixa eu sair. A imagem, meu Deus. Que imagem linda, meu Deus, que imagem linda. Que coisa linda. Enfim, esse foi o capítulo 2. E eu acho essa imagem aqui uma das mais lindas do jogo, tipo, na minha opinião. Eu só acho fofo que a primeira mordida dela, do Rafael, deve ser a única que ela não ficou aterrorizada ou morrendo de dor. E, tipo, a mãozinha dele nas costas dela, de leve, e segurando a perna dela, e ela sentada no colo dele. Lindo, perfeito. E, tipo, eu acho que o fato de ela não ter sentido muita dor deve ser porque eu não sei quem mencionou, mas que alguém falou que o Rafael ele é muito bom na manipulação, tipo, na mente das pessoas. E eu acho que isso tem a ver. Eu também acho que isso tem a ver pelo fato da Heloísa e da rota dele ter ficado tão apaixonada tão rápido assim. Eu acho que é isso, mas enfim. Esse capítulo foi ok, na minha opinião. Eu prefiro a imagem do que o capítulo em si, mas foi muito fofo esse momento.